certo. Eu queria que entendêssemos algumas frases, eu queria que analisássemos alguns textos proféticos. Este fenómeno já tentou invadir o adventismo no passado. E eu sei que há aqui pessoas que não são adventistas, eu não quero que sintam que só estamos a falar de adventistas. Eu vou alargar esta questão a todas as outras igrejas. Isto não é um problema de adventistas, isto é um problema do cristianismo em geral. Satanás quer atacar todas as igrejas. Quando digo um problema dos adventistas, eu não estou a dizer que os adventistas têm um problema. Estou a dizer que este perigo atinge a todos, não só adventistas. Reparem, em 1900 tivemos uma conferência geral em Indiana, onde tivemos uma música um pouco diferente. E o pastor Haskell veio muito preocupado, escreveu à senhora White a dizer o que é que está a passar aqui. E ela disse algo muito interessante. Disse que estas coisas o Senhor me revelou que haviam de, poderemos dizer assim, voltar a ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho, gritos com tambores, música e dança. Quando há uma ênfase na parte corporal e rítmica, há uma necessidade de extravasamento físico. Os sentidos racionais ficarão confundidos. Vejam aqui que ela foca-se exatamente no lado racional e isto será chamado de operação do Espírito Santo. Meu amigo, isto já foi escrito há mais de 100 anos. É interessante como Deus pode nos advertir dos perigos que estão a vir bem distantes. Nenhuma animação deve ser dada a essa espécie de culto. Bem, algumas pessoas poderão estar a dizer... Mas, ó Daniel, mas o povo de Israel dançava. Mas o Salmo 150, que era o meu salmo preferido quando eu frequentava a discoteca, o Salmo 150 diz, adorai o Senhor com danças e adufes. Então, em que ficamos? Já vamos analisar rapidamente. Enfim, temos vários textos que nos advertem para a diferença entre um serviço de canto e um concerto. Para termos cuidado com músicos que percebem muito de música, mas que não percebem nada de Deus. Para termos cuidado com o tornar financeiro a importância de saber aplicar os instrumentos. Mas aqui temos vários exemplos então. Miriam, profetiza, irmã de Arão, tomou na mão um tamboril. Epa, acho que está tudo mal de palestra. Então ela tomou um tamboril na mão. E todas as mulheres saíram com tamboris e danças. Afinal, a igreja dizia que não se pode dançar. Afinal, em que ficamos? Olha outra a dançar. Davi voltava de ferir os filisteus e as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul cantando e dançando alegremente com tamboris. Louvem o Senhor com danças, louvem com adufe, louvai com adufe e danças. Afinal, em que ficamos? Bom, quando atravessaram o Mar Vermelho, isso era na igreja? O Mar Vermelho era na igreja? Sim ou não? Não? Davi veio da batalha. A batalha foi na igreja? Aqui o Salmo está a dizer que é na igreja? Não. Não encontramos, na realidade, exemplos aprovados pelo Senhor na Bíblia em que se utilize este tipo de instrumentos dentro do templo. Porque o templo é um lugar... Como? Nem ao sábado. Nem ao sábado. Porque a ênfase deste género é uma música de louvor, era utilizada às vezes nas festas, e há uma coisa muito característica na música israelita. Ela é bem ritmada e animada, e o Senhor não tem nenhum problema com alegria. Não temos que cantar sempre alegre, sempre alegre. Podemos ser dinâmicos, podemos cantar música dinâmica e alegre, mas a música ritmada israelita, o ritmo se mistura muito bem com a melodia. E nós até temos instrumentos parecidos, os adufes. Não vemos no interior nenhum adufe fazer... Eu nunca conheci as senhoras transmontanas ou de Mirandela a utilizarem o adufe e aquilo parecer um bombo. A música se mistura, não há uma ênfase especial no estímulo rítmico. Não é em contratempo. Esta é a música israelita. Danças... Se quiserem dançar como os israelitas, não há nenhum problema. São danças simples de roda. Baruch Hashem Adonai. Olha, mulheres, não há homens a dançar. Não há estilos de... Não estamos a falar de êxtase, de transe, não é nada disso.
São danças de roda inocentes. Não há nada de mal nisto. Não no templo. Não eram utilizados no templo. Os únicos instrumentos que vamos ver no templo são os símbolos altissonantes. Ou seja, da classe da percussão são aqueles que têm melodia. Porquê? Porque a melodia é que estimula a parte espiritual. O que é que faz no templo um instrumento que não tem estímulo espiritual? Eu vou explicar. Instrumentos de percussão melódicos são, por exemplo, o sino. Percussão porque é uma parte que bate na outra e gera o som. Mas gera uma melodia. Já a bateria é de percussão, uma parte bate na outra, ou um tambor, mas ele não gera melodia, é um tom seco. Para afinar esse instrumento, afina-se tons, estica-se as peles, mas não estamos a afinar escalas de sons e melódicas. Então, não há um estímulo sobre a parte espiritual. Como a festa é uma festa, não era uma festa carnal, era uma festa espiritual, mas de louvor, de maior extravasamento. Como, por exemplo, no acampamento podemos cantar o pai Abrão tem muitos filhos, mas não é o melhor e o ideal para cantarmos aqui na igreja. Ou para ficarmos, aperta a mão do seu irmão João e traz e tal. Não é este o lugar. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele. Nós não podemos perder a noção da importância deste lugar. E Deus escolheu os instrumentos que Ele queria no seu templo. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, porque este mandado veio do Senhor. Os símbolos faziam praticamente a marcação da diferença. Tínhamos homens que cantavam de um lado e homens que cantavam do outro. Os levitas, a vida deles era aquilo, eram pastores da música, digamos assim. E o símbolo fazia a marcação, agora cantam os deste lado, e agora os deste. Não ficaram ali, não era esse o objetivo. Vejam como é que se usa a música nas religiões pagãs. As religiões xamânicas. Os Hare Krishna. Por causa de um fator muito importante. Este fator hipnótico existe também em músicas melódicas. E é a característica principal da nova era. A nova era trabalha com o que se chama mantra melódico. O que é o mantra? É quando o som é repetido tantas vezes que eu entro num estado semi-hipnótico, num estado de êxtase, de transe. Isso é conseguido através das batidas do rock. Mesmo às vezes músicas de batida simples, um som repetitivo. Querem ver uma experiência? Imagine que eu tirava todos os outros instrumentos e deixava só a bateria. Uma música deve ter para aí 2 minutos e meio, 3. Vamos ver quanto tempo vocês aguentam. Só a bateria. Bem suave, hein? Querem que eu continue? Estão a ver? Não nos apercebemos porque há outros instrumentos por cima, mas este som está constantemente a estimular o nosso cérebro. E ele é que o coloca nesse estado de relaxamento. O motivo por que gostamos tanto de rock é porque ele nos dá também sessões hipnóticas. Todas as coisas que nos dominam devem abrir os nossos olhos deste tamanho. Coisas que não conseguimos passar sem elas. Por isso é que eu chamei a atenção para a questão da televisão e estou a chamar a atenção também para esta questão. Então, o que temos aqui é um caso de mantra rítmico. Só que a música nova era, ela usa mantra melódico. Já começamos a sentir-nos a levitar. E começa... Muitos cristãos ficam todos contentes que não ouvem música com bateria, mas ficam a ouvir fora que ela canta, por exemplo, uma música que diz: anjos, ouçam-me. Será que me ouvem? Sou levada a crer que devo pagar os meus votos. Agora temos votos aos anjos também. Eu sei quem faz votos aos anjos. Reparem, a música nova era, ela está a preparar o mesmo tipo de mantra.
Outro tipo de música são as músicas nas discotecas. O que acontece nas discotecas é nada mais, nada menos do que uma mega sessão hipnótica. Por isso é que a gente se vicia naquilo e volta lá sempre. Primeiro elemento hipnótico, luzes. Na discoteca todas as meninas são bonitas, porque não dá nem tempo para ver a cara delas. Aquela luz só acende e apaga, acende e apaga. Depois começa a batida. Não é? E reparem, muitas das vezes há preparação para o transe. Por exemplo, na música techno. Mantra melódico primeiro. Depois entra o mantra rítmico. Há um fenómeno interessante. As paredes cardíacas adaptam-se à batida que está à nossa volta. Agora veja o que é que acontece com as suas paredes cardíacas numa música techno. Primeiro começa. Está sempre a mudar o ritmo. Jovens que vão a shows de rock vêm às vezes com rupturas, vão parar ao hospital com rupturas nas paredes cardíacas. Os subwoofers. Vocês já viram quando um carro se aproxima? Conseguimos dizer nitidamente se essa pessoa vive no espírito ou na carne. A primeira coisa que ouvimos é ritmo. Quando se aproxima um pouco mais, ouvimos harmonia. E só quando passa perto é que ouvimos melodia. E como a pessoa se vicia cada vez mais, já não basta um... Tem que ter um... Nos Estados Unidos havia alguns carros, há alguns bairros que a gente ia, que não conseguimos ficar no chão. Quando vem um na esquina, quando está a ir embora já vem outro. E nós cá fora não aguentamos a batida. São 90% de vibração, 90 e tal por cento de vibração e uma pequena porcentagem de som. Porque aquilo não se pode chamar de música. Som. Então, esta pessoa está a ser estimulada 90 e tal por cento na carne e uma pequena porcentagem de que nem é espiritual. Estão a entender a questão? Reparem, por isso Deus descartou estes instrumentos. As religiões pagãs todas trabalham com esta base, tamborzinho ou mantra melódico. Analisem isso. Essa é uma característica muito forte para escolhermos até uma igreja. Elas todas trabalham porque elas querem um adorador hipnotizado, que tenha uma sensação metafísica. Deus não quer chegar ao céu e o diabo dizer assim, pois, podes até queimar-me no inferno, mas esse pessoal todo que está aqui veio para cá porque para grandes sessões hipnóticas lá na igreja cristã. Era tudo hipnotizado, sentiam aquela emoção e queriam Cristo. Deus não pode correr esse risco. Ele não quer nada com louvor hipnótico. Ele quer crentes que adorem racionalmente, o nosso culto racional.